e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, porque mais uma vez temos o glorioso privilégio de ouvirmos a Tua palavra sendo exposta e pregada. Pelo poder do Teu Espírito, fala ao nosso coração, muda a nossa sorte, ó Deus, transforma-nos verdadeiramente para a glória do Teu nome. É a nossa súplica, Senhor, é o anseio da nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Nesse capítulo 4, que nós trabalhamos aqui há algumas semanas, irmãos, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele dá muitos conselhos a Timóteo, um jovem pastor, e dentre os muitos conselhos que ele dá, você vai encontrar agora o porquê de tanto detalhe e de tanta preocupação com a vida dele e com a vida da igreja. No fim do dia, a preocupação do apóstolo Paulo era com a salvação da igreja. Como é importante não apenas a fidelidade à doutrina, mas uma vida santa daqueles que professam e que proclamam o Evangelho do Senhor. Não é só importante a pregação, ela é fundamental, mas ela precisa também ser acompanhada de uma vida que não venha a interromper o fluxo do Evangelho no meio da congregação, onde uma vida escandalosa, uma vida cheia de pecado, iria impedir a igreja de acreditar no Evangelho de Cristo. Seria algo assim. Daí o apóstolo Paulo concluía a sua sessão dizendo exatamente isso. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Duas coisas importantes. E ele diz, continua nesses deveres. Então, esse cuidado não é apenas momentâneo, se mantém na prática desses deveres. Não é apenas um dia, 2 dias, esse é o teu trabalho continuamente. É esse exercício contínuo que é de grande valor para a igreja. E ele continua, porque fazendo assim, e aí ele diz, fazendo o quê? Assim, exatamente o que ele acaba de dizer, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes, Persevera nessas coisas. Timóteo tinha que ter os seus olhos fixos em 2 coisas. É que o texto vai nos dizer. Primeiro, sua vida. Literalmente em si mesmo, diz o texto. O seu caráter, a sua conduta. Não apenas isso, ele deveria também, em segundo lugar, se preocupar com o ensino. Com o ensino à igreja. 2 coisas. Persevera nestas coisas. Veja aqui no verso 16, ele diz, continua nesses deveres. Que deveres? O que ele vai dizer agora, não é? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Essa é uma preocupação de Paulo, não apenas agora, irmãos. É uma preocupação contínua do apóstolo Paulo, não é? Então, por exemplo, lá, se você voltar para o período que Paulo estava em Éfeso, registrado em Atos, no capítulo 20, ele vai falar algo bem parecido com isso. Volte lá comigo, por favor, Atos, capítulo 20, e você vai perceber as palavras do apóstolo Paulo nesse contexto. 20, você vai ver a partir do verso 27, porque o 28 especificamente já nos é claro, ele diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atendei por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Vocês precisam cuidar de vocês mesmos e da igreja.
e do rebanho. Esse é um chamado ministerial, irmãos, que tem por si só um peso muito claro, não é? E é impossível fazer isso se não for pela própria graça de Deus. O apóstolo Paulo tem no seu texto aqui, como ele descreve nesse texto, o cuidado com ele mesmo e o cuidado com a igreja. Lembre que o cuidado com a igreja não é outro senão o ensino da palavra. E o que significa cuidar de si mesmo? Olhando para esse mesmo texto, você vai ver, por exemplo, no verso 7 de 1 Timóteo, capítulo 4. Volte lá comigo, por favor. 4:7, ele diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e das velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Ele orienta Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Na piedade. E no que diz respeito ao ensino, ele fala sobre isso também no mesmo capítulo. Veja, se você voltar comigo no verso 13, irmãos, versos 6 e 13, do mesmo capítulo 4, vamos para o verso 6, ele diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Entenda que o bom ministro de Cristo aqui está associado com o resultado desse processo, que é a salvação dos que ouvem a palavra, dos que escutam a palavra. E essa preocupação de Paulo é muito clara, irmãos, porque ele diz: e da boa doutrina que tens seguido. É só você não perder de vista que Paulo acabou de instruir Timóteo no trabalho da igreja, no verso 15 e 16 do capítulo 3 de Timóteo, quando diz assim: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Que piedade é essa que ele vai desenvolver? A piedade baseada no poder do evangelho que ele aprendeu. E esse evangelho é descrito assim: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Essa mensagem, como está no verso 6 do capítulo 4, exercita-te nessas coisas também, Timóteo. Agora, se você for para o verso 13 do mesmo capítulo 4, veja que ele diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Nós já vimos isso. Que leitura? É leitura pública, à exortação e ao ensino. Então, Paulo exorta Timóteo a se manter firme nessas coisas. Primeiro, exercita-te na piedade, tem cuidado de ti mesmo. Segundo, mantenha-te firme na doutrina que você aprendeu, que você recebeu. Essa que está exposta aqui. E se você for para o capítulo 6, de quem ele recebeu, no capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no verso 3, ele diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Veja, perceba que aqui ele funde as duas coisas, dizendo qual é a fonte dessa doutrina, de quem procede. O que diz Paulo, foi ele quem instruiu Timóteo, mas ele diz: essa doutrina vem do Senhor Jesus Cristo. A fonte tanto da doutrina quanto da piedade é o Senhor Jesus Cristo. É o que ele diz no verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. O ensino segundo a piedade. A preocupação aqui, irmãos, ela gira em torno de duas coisas básicas e fundamentais, não é? Que é o equilíbrio nesse processo. Como é muito fácil, não é? O pastor, aquele que cuida do ensino, muitas vezes usar as Escrituras é muito fácil, é muito comum, por sinal. Ele usa as Escrituras para pregar, ele vai ler, ele vai pesquisar, ele vai analisar um texto ou outro. Ele usa aquilo com uma técnica, mas ele não tem tempo para uma vida devocional. Na medida em que ele prega essas coisas, a sua alma é ressecada.
porque ele mesmo não se utiliza e ele não vive essas coisas no seu íntimo. Não é conhecido isso na prática dele. As duas coisas não podem andar separadas em hipótese alguma, seria, sem dúvida alguma, uma grande tragédia, irmãos, não é? Uma grande tragédia. O ministro, ele tem um papel público e tem um papel privado, pessoal. Mas as duas coisas não podem ser contraditórias, porque senão ele não salva a sua própria vida, nem mesmo a alma daqueles a quem ele proclama o Evangelho, nem mesmo daqueles a quem ele proclama o Evangelho. O que Paulo vai nos levar adiante agora, e é importante ainda frisar esse detalhe, irmãos, é que ele conclui dizendo o seguinte: por que eu estou pedindo isso? Por que eu estou falando dessas coisas? E aí ele vai dizer no verso 16, porque, e aí ele vai, veja que é importante a conexão, porque fazendo assim o que, irmãos? Cuidando de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus próprios ouvintes. O que é requerido aqui? E aqui eu passo com um verso único, a pensar em algumas doutrinas que são estabelecidas aqui no texto sagrado, né? O que é requerido aqui pelo apóstolo Paulo, irmãos, para aqueles que governam a igreja de Deus? Nós precisamos andar de tal maneira que a nossa vida não seja ofensiva, ou que venhamos a dar exemplo ímpio. Nós devemos cuidar da nossa vida para que não sejamos um exemplo pecaminoso para a igreja. Não é suficiente alguém imaginar, irmãos, que tem uma vida pura pessoalmente, mas ao mesmo tempo não abre a boca para pregar o Evangelho ou ensinar a doutrina. Ora, a sua vida de piedade não é suficiente para salvar. É necessário que você ensine aquilo que foi revelado pelo Senhor, a própria palavra de Deus, como aqui descrito no texto sagrado. Qualquer pessoa que deseja viver uma vida íntegra, especialmente o ministro da palavra, ele deve pensar, viver exatamente dessa forma. Primeiro, pensar que a vida dele não pode ser um empecilho para o ensino do Evangelho. No modo como ele vive, no modo como ele fala, no modo como ele age, e aquilo que ele ensina precisa estar de acordo com aquilo que foi recebido entregue pelo próprio Senhor à igreja. Isso nos faz ainda, e Calvino nos ajuda de maneira preciosa nesse aspecto, irmãos. Veja as palavras de Calvino aqui, ele diz, olha, o apóstolo Paulo mostra que aquele que é chamado para governar a igreja não pode se cansar de dar bom exemplo para a igreja. Você não pode chegar ao momento e dizer assim, olha, eu estou cansado de viver uma vida santa, eu estou cansado de viver uma vida piedosa, agora eu não viverei mais. Veja o que ele diz, e Calvino se baseia nisso para dizer, continua nesses deveres, isto é, você não pode viver simplesmente uma vida santa por um momento, é necessário que você caminhe assim por toda a sua vida. Calvino afirma com todas as letras, irmãos. Você não pode se cansar em dar bom exemplo da sua vida para a igreja. Você não pode se cansar também de pregar a palavra de Deus, que é o alimento da salvação contínuo ao rebanho. Veja, não cesse, não pare, continua nesses deveres. E eu não posso simplesmente agora dizer, eu não vou mais pregar o Evangelho ou eu não vou mais viver de conformidade. Não pare de fazer isso.
é importante, é exatamente isso que vai dar o sustento para a igreja. A importância, irmãos, da atenção é dado nesse aspecto. Veja, Deus, quando chama um homem para ser o ministro da palavra, Ele não o contrata por 3 dias, não é um serviço voluntário por um período. Eu tenho um trabalho para você por 1 semana e depois você vai estar livre. O trabalho do ministério da palavra ou do presbiterato não é um trabalho é um trabalho que você é contratado por um curto período de tempo. Como muitas ocasiões você pode ser em muitos trabalhos. Mas no ministério da palavra não funciona assim. Não é um pouco de tempo. É necessário, irmãos, que ele se dê completamente ao serviço do Senhor. Não apenas os seus lábios devem ser entregues ao reino, mas também o seu coração e a sua vida. Não basta apenas falar, é preciso que você se entregue completamente. E é isso que Paulo está exortando Timóteo a fazer. Paulo diz, não seja preguiçoso, não seja negligente, não faça isso. E quando você começar a sofrer os danos do ministério por 1 ano ou 2, não pense que isso é tudo. Você precisa se manter fiel até o fim. Não basta você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. É necessário que você vá até o fim. Até o fim. Isso é mais do que necessário, irmãos, para a igreja dos nossos dias. Olhando para a minha vida pessoal e você olha para a sua própria vida pessoal, perceba quanta fraqueza há em nós. E como Satanás, irmãos, deseja pegar essa coragem que Deus nos deu e desestruturar a nossa vida, quebrar a nossa alma, de tal maneira que nós venhamos a nos desviar do caminho que o Senhor nos deu. Quantas ações de Satanás, do mundo e do nosso próprio coração se manifestam na tentativa de impedir o progresso dessa realidade. Eu preciso ser consistente com isso. Embora Paulo aqui fale a Timóteo diretamente, aqueles que foram chamados para governar a igreja de Cristo, irmãos, essa exortação é geral, é para todo mundo. Ela não é apenas para você, não apenas para mim como pastor ou para os presbíteros da igreja, mas é também para você. E é exatamente isso, porque você vai olhar que diariamente na sua vida, nós somos tentados a desistir do caminho que Ele nos chamou, que Deus nos chamou. Não há, veja só, cada minuto de 1 hora, nós somos tentados a esquecer de Deus e da salvação que Ele nos adquiriu. E aqui Paulo, de uma maneira explícita, está também animando Timóteo e animando a igreja. Não é apenas para um homem, mas é também para todos aqueles que foram chamados pelo Evangelho. Não pensem em viver uma vida que não seja consistente. Não pensem em viver uma vida que é uma vida estranha àquilo que você professa com seus lábios. Você precisa declarar aquilo que crê com os lábios e viver de conformidade com aquilo que você crê. Nós somos chamados para viver uma vida consistente em todas as áreas. Nós sabemos como nós somos tentados a viver uma vida, irmãos, de hipocrisia, porque a hipocrisia, ela é a própria afeição da nossa alma, na nossa natureza humana. E nós precisamos fazer morrer todas essas coisas em nós.
a despeito de Satanás, a despeito das lutas, a despeito das angústias, você pode e deve se manter firme para viver uma vida consistente diante do Senhor, seja na alegria, seja na tristeza, seja na dor, seja na fome, seja na fartura, não importa, em qualquer circunstância, mantenha-se firme no Senhor. Essa é a nossa vocação e foi para isso que nós somos chamados. Fazendo isso, você vai salvar a si mesmo e aqueles que escutam você. Não há ninguém que não deseje ser salvo, irmãos, não há ninguém. Todos nós, de uma forma ou outra, falamos, eu quero ser salvo. Mas Paulo aqui diz a Timóteo, a salvação precisa estar associada ao trabalho dele. O que o Senhor está dizendo a Timóteo aqui especialmente, irmãos? Ele está dizendo, Deus entregou o rebanho a você. Essa é a igreja que Deus te deu. É a igreja que Deus te deu para você governar junto com os presbíteros. Se você fizer o seu trabalho fielmente, você vai salvar aqueles que te escutam. Mas se você for negligente, e se sua vida for uma pedra de tropeço, e se você não se esforçar para pregar a palavra de Deus, todo o teu trabalho não é nada. Você verá uma grande confusão diante dos seus olhos. Para que foi que Deus chamou os ministros? Para salvar as almas. É para isso que devemos fazer. O que se discute aqui, nesse texto, de modo interessante, é importante lembrar, da maneira como Paulo constrói a expressão e a frase aqui, dá a impressão que a salvação depende da vida de Timóteo e da pregação de Timóteo, e não do Senhor. Né? É comum até, todos os comentaristas que você vai ler, eles vão ter que lidar com esse tema de uma forma ou de outra. Então perceba o texto, continua nesses deveres, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aos outros. Você vai salvar a si mesmo e aos outros. É como se Paulo aqui estivesse diminuindo aquilo que pertence somente a Deus. Não, em hipótese alguma. Ora, o que Paulo tem feito em toda a carta é dizer que a salvação pertence ao Senhor e que foi Ele quem conquistou a nossa redenção. O que Ele agora está lidando não é com a obra da salvação, mas como o meio que Deus determinou para a salvação dos pecadores, que é a pregação do Evangelho, o ensino das Escrituras Sagradas. É por meio da pregação, irmãos, que Ele vai mudar a nossa vida. É por meio da pregação que o Senhor vai transformar a nossa vida. Mas lembre-se, é o Senhor quem fará isso. É Ele quem vai nos adotar, Ele que vai nos justificar, Ele que vai nos santificar. A obra pertence a Ele tão somente. Não pertence a nós. Ele é a fonte da vida. Quando Ele nos chama da vida para a morte, a nossa vida depende dEle. E como? Quando Ele ilumina os nossos olhos para enxergarmos a Sua palavra e pelo poder do Espírito Santo, Ele nos dá um novo coração para podermos servi-lo como Ele ordena nas Sagradas Escrituras. Toda a salvação, tudo o que temos, vem do Senhor. Ele começa, Ele continua e Ele trará isso à perfeição. Ao homem nada pode ser dito, a salvação pertence ao homem, ou depende do pastor, ou depende de mim. Não, a salvação depende exclusivamente do Senhor. Mas Deus escolheu dessa maneira salvar, irmãos, por meio desses instrumentos e fazer homens instrumentos da pregação da palavra. Possam, por meio do ensino e da vida, conhecer o poder do Evangelho. Os ministros da palavra são ajudadores de Deus. E como eles são ajudadores?
Eles são ajudadores apenas para edificar a igreja do Senhor. E é para isso que o Senhor deixou a Escritura, e é dela que nós extraímos o ensino. O ensino que deve ser pregado vem dela, não é nosso, não é revelado de fora, procede das Sagradas Escrituras. É o Senhor quem vai fazer isso, é Ele quem vai ajudar. O fundamento da igreja pertence ao Senhor. E nós podemos perceber, irmãos, que Ele apenas nos chamou para sermos ministros desse trabalho que é a salvação daqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor escolheu, irmãos, vasos de barro, para que a glória não fosse do homem, mas dele. Ele escolheu homens que são pecadores e fracos, para que de fato a glória fosse dele e não nossa. Por outro lado, o apóstolo Paulo está dizendo, esses são os meios que Deus estabeleceu, e se fizermos aquilo que Ele ordena, nós salvaremos a nossa vida e daqueles que nos escutam. Há um princípio muito claro, parecido com esse, lá em Filipenses, no capítulo 2. Eu queria que você abrisse a Escritura comigo, por favor. Filipenses, capítulo 2, irmãos, verso 12 a 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 2 a 13. 12 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Veja, da mesma forma que Ele nos ordena a desenvolver a salvação, Ele diz, é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Entende? Então, o fato dele dizer que é por meio do ensino de Paulo, de Timóteo, a igreja, daqueles que foram chamados a governar, ele está dizendo que é Deus quem concede aos homens essa capacidade da salvação, é Ele quem restaura o homem por meio da pregação do Evangelho. Nós somos, essa é a palavra, apenas instrumentos para esse fim. Timóteo, irmãos, ele tem que aprender isso. Se você viver uma vida santa e cumprir a sua obrigação, você vai salvar a si mesmo. Desenvolva a sua própria salvação. Você creu no Evangelho, agora viva segundo aquilo que você acreditou. Você prega esse Evangelho, agora viva de conformidade com esse Evangelho. Você sabe disso, que além dessa realidade, irmãos, não há possibilidade de salvação. Isso pertence exclusivamente ao Senhor por meio da pregação da palavra de Deus. Isso leva claramente o indivíduo a perceber que não há espaço para soberba, para orgulho. Não há aqui qualquer tipo de presunção de alguma virtude pessoal. Nós não devemos pensar assim de nós mesmos. Nós devemos fugir da preguiça, da negligência e fazer aquilo que Deus nos mandou fazer para a nossa própria vida e para a vida daqueles que o Senhor nos deu para pregar o Evangelho. É exatamente isso que o Senhor está nos ensinando. Recebemos do Senhor e agora precisamos fazer. E vem o segundo passo, o segundo momento, não apenas salvar a minha vida, mas salvar aqueles que escutam, como diz o texto em Timóteo. Voltemos lá a ele, quando ele diz assim, fazendo assim salvarás também a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Salvarás a ti mesmo e também aos teus ouvintes. O ensino da palavra vai conduzir à fiel pregação do Evangelho, que é o ensino fiel das Escrituras Sagradas, vivendo uma vida exemplar do modo como deve ser vivido. Esse é o ministério da salvação. E foi nesse lugar que Deus colocou Timóteo,
para que todo o rebanho pudesse ver. Ali está o papel dele e como ele deve exercer. Mais uma vez, se você for negligente no ensino e na pregação, não haver zelo na vida e no modo como você anda nessa terra, sendo você ministro do Evangelho, não é? Você vai ter literalmente a certeza de que aqueles que escutam de pregadores que não são fiéis à palavra, esses não estão ouvindo aquilo que salva a sua vida. Você imagina isso, irmãos? Você se colocar debaixo de um ministério da palavra de Deus, do ensino da Escritura, onde não há ensino e com fidelidade, onde não há piedade de vida. Qual é o objetivo daqueles que escutam? Se Paulo está dizendo, se você fizer isso, você vai salvar a sua vida e dos que escutam você. Ora, se esse é o objetivo, a salvação dos que escutam, logo não viver dessa forma e não ensinar a palavra como ordena, nós não estamos debaixo do mesmo propósito. Logo a nossa alma não anseia por salvação. Se você tem homens que falsificam a doutrina, que são homens ímpios, que vivem uma vida preguiçosa, o que você faria continuamente debaixo da pregação da palavra de alguém que não prega a palavra com fidelidade? Quando ele abrisse a boca, os portões do inferno estariam abertos para que nós adentrássemos para a destruição eterna. Se o ensino leva à salvação, o falso ensino leva à destruição. Leva à destruição. Essa é a primeira característica de todas elas, a primeira e a mais importante de todas elas. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, não é obscuro. Se eles creem em Deus, eles creem que a Santa Escritura é a palavra de Deus. Isso deve ser a preocupação da alma deles. Isso deve ser a preocupação da alma deles. Perceba quantas pessoas, irmãos, hoje procuram igreja para poderem adorar e levar sua família, mas não estão preocupados em nenhum momento com o ensino, com a doutrina, mas simplesmente com a possibilidade de ter uma comunhão, de ser melhor recebido, de poder fazer isso ou aquilo. Pessoas que não estão em busca da salvação. Os homens não amam a salvação, por isso eles não amam o verdadeiro ensino. Eles amam literalmente apenas o viver em assembleia, associados com as pessoas, mas não amam a verdade. Consequentemente, estão perdidos e mortos nos seus pecados. Se há alguém que prega e não cumpre o seu dever, as portas do inferno se abriram. Porque se não abrir da boca com fidelidade, a salvação é manifestada, a porta do inferno é aberta, quando o ensino não é verdadeiro. Isso para todo o povo, irmãos. Parece estranho isso. Mas lembre-se, Paulo disse, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Essa é a grande verdade, né? Ora, imagina isso, e aqui eu vou citar Calvino diretamente, irmãos. Calvino diz, existem muitos poucos, que desejam aplicar essa virtude a si mesmo. Ele diz, muitos vão dizer que eles desejam ser salvos, mas quando eles abrem a boca para dizer isso, eles pisam na doutrina de Deus e colocam a palavra debaixo dos seus pés. Eles dizem, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia não é a única fonte de regra e prática, a Bíblia não é a fonte única. Não. Eles imaginam que querem ser salvos,
mas eles não amam as Escrituras sagradas, nem o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Calvino continua: eles se mostram como inimigos, assim como os papistas, diz ele. Eles fazem e muito mais, eles dizem. Isso é muito bem conhecido. Eles podem até ser chamados de cristãos, mas eles farão daquilo que eles ouvem um novo Cristo, um novo Evangelho, não verdadeiro, porque não foi ensinado pela palavra, é apenas instruído, cuja fonte não é a própria Escritura Sagrada. Porque podemos ver que Deus, irmãos, está preocupado com a salvação das nossas almas. E é por isso que Ele levantou homens para pregar o Evangelho de Cristo e para orientá-los para a salvação da igreja. Vivam uma vida santa e preguem o Evangelho santo. Deus está preocupado com a salvação da nossa alma. Quantas pessoas se chamam evangélica hoje? Quantas pessoas dizem ser crentes no nosso dia hoje, irmãos, mas não amam a doutrina de Cristo, como ensinada na palavra de Deus? Como muitos hoje desejam e querem viver apenas por novas revelações, rejeitando as sagradas Escrituras, de onde vem o ensino da palavra de Deus para a nossa redenção. Em última instância, irmãos, você deseja ser salvo? Procure tua salvação na doutrina que é pregada no nome do Senhor, segundo a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, como ensinada nas Escrituras Sagradas. As Escrituras nos mostram que, no meio de todas essas lutas, que nós vivemos, o Senhor está dizendo especialmente aos líderes: faz isso para o teu bem e para o bem da igreja. Porque haverá um dia, irmãos, e que o Senhor nos chamará para prestar contas do rebanho que Ele nos deu. Do rebanho que Ele nos deu. Não há espaço para meninice, infantilidade no ministério. É coisa seríssima, seríssima, seríssima. É a minha vida e a sua vida que está em jogo. Não é nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Não há espaço para o ministério virtual. Se a pregação é importante, a vida do ministro também é importante. Como é estranho hoje as pessoas quererem cultuar Deus de casa, ouvindo o sermão apenas pela internet. Como se isso fosse igreja. O ensino é importante. Mas o poder desse ensino precisa ser visto na vida dos que ensinam e da própria igreja que ele vive. Haverá um dia em que esse trabalho terminará. E Paulo vai dizer isso na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 4. No verso 6 a 8, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate,
completei a carreira, veja que coisa, guardei a fé. Cuidei de mim mesmo. Ensinei com fidelidade, guardei a fé, irmãos, terminei a carreira. Não me afastei da doutrina que me foi entregue. Aí ele diz, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Livro do profeta Isaías, no capítulo 8, verso 18, o profeta Isaías diz assim, Isaías capítulo 8, verso 18, diz assim a palavra de Deus. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu. A preocupação de Paulo é tão grande, irmãos, que ele escreve na segunda carta aos Coríntios, sobre essa verdade tão gloriosa, era o que estava no coração dele, a salvação da igreja, a salvação daqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. E no capítulo 11, verso 1 e 2, ele diz assim, da segunda carta aos Coríntios, quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Eu zelo com o zelo de Deus, porque o meu objetivo, diz Paulo, é entregar vocês ao marido de vocês, que é Cristo. E aí o texto diz no verso 3, mas receio, irmãos, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A minha tarefa é essa. Por falar em filhos, irmãos, o que temos feito na nossa casa para salvar os nossos filhos? O que tem sido feito na nossa casa para que os nossos filhos encontrem a Cristo? O Senhor entregou ao conselho dessa igreja um rebanho. Eu preciso orar pelo meu rebanho. Eu preciso conhecer os membros da igreja. Eu preciso saber das lutas e dos sofrimentos de cada um. Eu preciso saber por que orar. Eu preciso entrar na casa deles. Eu preciso visitá-los. Eu preciso trabalhar para isso. Eu não tenho um ministério fora da igreja local. O que Deus vai me chamar para prestar conta é o rebanho que Ele me deu. Mas por outro lado, irmãos, Deus lhes deu um rebanho em casa para você pastorear, pai e mãe, os seus filhos. Eis aqui os filhos que tu me deste, Senhor.
eis aqui os filhos que tu me deste. Você tem sido pedra de tropeço para os seus filhos. Confesse ao Senhor os seus pecados, suplique a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Existem coisas que nós já não temos mais como refazer. Existem erros que nós cometemos, que não temos mais como voltar atrás. E os danos estão aí diante dos nossos olhos. Os nossos filhos estão longe do Senhor. O que eu posso fazer? Eu preciso voltar ao Evangelho. Colocar meu rosto no pó. E confessar ao Senhor os meus pecados. E suplicar a misericórdia de Deus. O Deus que é poderoso para perdoar os nossos pecados, é poderoso para não nos conceder aquilo que nós merecemos. Salva os filhos que tu me deste, Senhor. Tem misericórdia da minha casa. Mas você que tem os seus filhos, irmãos, ainda em tempo de educá-los, não percam essa oportunidade, não. Não perca, não. Não seja um empecilho para eles. Cumpra os seus votos que vocês fizeram no dia do batismo. Sejam assíduos na casa do Senhor. Ensine os seus filhos o caminho da casa de Deus. Ensine-os o Evangelho em casa. Eduque-os no caminho do Senhor. Ore por eles e com eles. O Senhor é poderoso para salvar a nossa casa. E assim posso terminar dizendo que é a mesma coisa que acontece conosco quando pregamos a palavra, irmãos. Não há nenhuma dignidade em nós mesmos para qualquer benefício na congregação, senão a misericórdia de Deus e a graça dele. Se o que Paulo está ensinando produzir em nós soberba, nós não entendemos nada do que ele está dizendo. Porque o que nós estamos fazendo é o que ele nos mandou fazer, para a nossa salvação e para a salvação da igreja. Devemos perseverar até o fim. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Te damos graças, Senhor bendito, porque podemos ouvir a Tua voz nessa noite e sermos confrontados com os nossos próprios pecados e tantas fraquezas, Senhor, inabilidades, ó Deus. Suplicamos que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, nos molde, nos transforme. E nos ajude, Senhor Deus, a vermos a Tua salvação no nosso meio. Dá-nos a graça de vivermos uma vida santa e de pregarmos um Evangelho santo e poderoso. Para o nosso próprio bem, Senhor Deus, para o bem da nossa alma e para o bem da Tua igreja, do Teu povo. Suplicamos o Teu favor, em nome de Jesus. Amém.